noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bom estarmos na presença do Senhor mais uma vez, para poder louvar e engrandecer o teu santo nome. Vamos orar e agradecer, colocar diante dele tudo aquilo que vamos fazer nesta noite aqui. Pai amado, louvado seja o teu nome. Seja abençoando, grandioso Deus, a nós que estamos aqui na tua casa, com o intuito, grandioso Deus, de celebrar a ti, ó Deus amado, e colocar diante de ti todas as nossas aflições, nossos louvores, as nossas petições, e temos a certeza, grandioso Pai, que o Senhor responde segundo a tua vontade. E nós perguntamos a ti, ó Deus, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Em poder estar, grandioso Deus, nesta noite aqui é um grande privilégio. Sonda cada coração e receba, grandioso Deus, nosso louvor, e faça, grandioso Deus, segundo a tua vontade. Visita cada família, cada lar, aqueles que estão, grandioso Deus, em aflições, esteja trazendo a cura, liberta, ó Deus, segundo o teu querer. E a nós, grandioso Deus, dá-nos um culto abençoador, dando, grandioso Deus, força ao teu servo, e dirige, o grandioso Deus, as tuas palavras segundo aquilo que colocou em teu coração, para que venha preencher, ó Deus amado, o coração vazio, e sair aqui preenchido com a tua graça. Nós agradecemos em nome de Jesus, amém. Eu peço à igreja que se coloque de pé e vamos louvar ao Senhor. Rios de Deus, esse rio de Deus, ele quer descer do trono da graça de Deus para preencher o vazio que há em teu coração. Nós vamos estar fazendo a leitura da nossa coluna de oração.
igreja, as famílias da nossa igreja, a família que nos acompanham pela internet, família pastoral, José Cláudio, Leci, Carla, Rosa Maria, Denilson. Denilson é um agradecimento agora, graças a Deus, o irmão do nosso irmão Neuci saiu do hospital depois de estar internado e combatendo uma bactéria que entrou ali na hora da operação, em algum momento, né? E estava trazendo problema à saúde do Denilson. Que Deus abençoe a vida dele e traga plena recuperação dessa operação. José Quintanilha, Carlinhos Mendes, que foi viajar, o irmão Carlinhos vai ficar de 3 a 4 meses fora, fazendo tratamento lá na sua coluna, e vamos estar orando por ele. Anderson, recuperação da coluna, Mateus, Anselmo Armani, Wilson Jorge, Luiz Henrique, Sheila, Marcelo, Natália, João, Darlan e Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, nosso bairro em São José, Maricá e autoridades. E nos lembrando que devemos orar também para que Deus possa estar trazendo a paz aos lugares que estão em guerra. A gente tem que acompanhar tudo que está acontecendo lá para ficarmos informados, tá? É uma responsabilidade nossa como cidadão e como pessoa, mas é um acompanhamento que a gente não gostaria de fazer, não é verdade? Que a gente tem visto tanta coisa ruim vindo de lá desses campos de guerra, e que Deus possa ter misericórdia de todos. Muitas vezes a gente fala só dos civis, mas também dos soldados, de todos aqueles que, até os cruéis, né? A gente tem que estar orando por eles, para que Deus transforme os seus corações, para que eles possam rever tudo aquilo que tem feito, para que a paz de Deus possa entrar no coração dessas pessoas. Vamos estar orando. Pai amado, muito obrigado, porque nós temos o privilégio de mais uma vez estarmos aqui nessa casa de oração para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Também nós te agradecemos porque podemos, colocando na internet, alcançar outros irmãos, outras pessoas que vão acessar esse culto e estarão também participando desse momento de adoração. Pai, que tanto nós quanto aqueles que acessarem esse culto possam estar com os seus corações cheios do Espírito Santo, para que tudo aquilo, Pai, que for feito aqui desse lugar e também de cada casa que acessar esse culto, possa ser um momento realmente de gratidão e louvor em espírito e em verdade, para que nós possamos exaltar e bendizer o teu santo nome de todo o nosso coração. Abençoe todos os pedidos feitos aqui na nossa coluna de oração. Abençoe os irmãos que fizeram seus pedidos aqui na igreja, que já oramos juntos. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos que estão em casa, que não puderam vir. E abençoe também aquele que pôde vir, mas por algum problema, por uma fraqueza espiritual, por algo que o impediu de estar aqui. Isso possa cair por terra, para que os teus servos venham aqui para adorar junto conosco, para estarmos sustentando a nossa igreja, as nossas famílias, também essa sociedade, também o mundo, Pai, porque sabemos que a nossa oração, ela alcança de uma maneira universal em todos os lugares. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Entregue seus bens ao Senhor, dedique a Ele tudo aquilo que Ele tem te dado, devolva segundo o teu coração, porque Ele tem cuidado de nós e Ele vem uma promessa que abrirá a janela do céu e derramará sobre nós uma abastança total sobre nossas vidas, não material, mas a espiritual, que é mais importante. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais.
verdade, né? Porque adorar esse Deus é muito bom. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículos de 1 a 23. Ainda bem que eu botei meu celular para carregar, porque o tablet eu negligenciei carregar e já está sumindo aqui. Mas a Bíblia está aqui, graças a Deus, também no meu celular. Agora a gente pode ter Bíblia em todos os lugares, né? É muito bom. Nós vamos estar lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então Josias ordenou a Ilquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Será e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale do Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos e os reis de Judá, que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos, nas cidades de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste da deusa Será e o levou para fora da cidade, para o vale do Cedron. Ali ele queimou e fez virar cinza que espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo, aonde ficavam os prostitutos. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas para a adoração da deusa Será. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam nas cidades de Judá e por todo o país, desde Geba até Berseba. Ele profanou os altares aonde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Esses altares ficavam perto do portão construído por Josué, o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifícios no templo de Deus, o Senhor, mas podiam comer os pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei Josias também profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale do Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Ele também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros usados nessa adoração. Esses carros ficavam guardados no pátio do templo, perto do portão e perto do quarto de Natã-Meleque, um alto funcionário. O rei Josias derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acás, e também destruiu os altares construídos pelo rei Manassés nos dois pátios do templo. Ele os fez em pedaços e jogou no vale do Cedron. Josias profanou também os altares
que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, para a adoração de Astarote, a nojenta deusa dos sidônios, para a adoração de Quemos, o nojento deus dos moabitas, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos amonitas. O rei Josias fez em pedaços as colunas de Baal, derrubou os postes da deusa Será e cobriu de ossos de gente o lugar onde eles haviam estado. Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel e que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar, quebrou as suas pedras em pedaços e os esmigalhou até virarem pó. Ele também queimou o poste da deusa Será. Então Josias olhou em redor e viu algumas sepulturas no morro. Mandou que tirassem delas os ossos e os queimou sobre o altar. Dessa maneira ele profanou o altar, fazendo aquilo que o profeta tinha dito que ia acontecer. Isso há muito tempo, quando o rei Jeroboão estava perto do altar durante uma festa. O rei Josias olhou em redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia. Então perguntou: que sepultura é esta? O povo de Betel respondeu: é a sepultura do profeta, que veio de Judá e profetizou as coisas que o Senhor acabou de fazer com esse altar. Deixem a sepultura como está, ordenou Josias. Não mexam nos ossos dele. E assim os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que haviam sido construídos pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor. Com todos esses altares, ele fez aquilo que havia feito em Betel. E também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifícios, e queimou ossos de gente em todos os altares. Depois voltou para Jerusalém. Versículos de 21, 22 e 23. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança. Desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém, em honra de Deus, o Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Obrigado, Senhor, por nos trazer o exemplo desse rei que queria algo diferente, não só para si, mas para todo o povo, Pai. E, Senhor, ele há de nos ensinar também a praticarmos, Pai, tudo aquilo que ele praticou. Um coração que queria te alcançar, um coração que queria uma aliança contigo, Pai. Que esse seja o nosso objetivo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós ontem estávamos lá em casa com o nosso grupo, e eu não sei se os irmãos têm percebido isso. Cada vez mais que a gente tem se reunido, mais próximos a gente tem ficado. Eu tenho percebido que essas reuniões, elas têm feito com que nós ficássemos mais sensíveis uns aos outros e também sensível a Deus. Que olha, irmãos, eu até brinco com alguns irmãos. Estava brincando com o Gabriel, né? Já disse que Gabriel estava, né, na unção, né? No óleo da unção, vamos dizer assim. E aí eu estava brincando com ele, mas olha, Gabriel, você está demais. Aí depois, na outra semana, outros irmãos participando também. Eu até brinquei com ele, falei assim: olha, esse óleo agora você jogou em cima dos outros, agora os outros estão mais ungidos hoje do que você. E todo mundo participando, irmãos, interagindo, e a gente
não sentia só a participação dos irmãos, mas também do Espírito Santo de Deus. E cada vez Ele está nos fortalecendo. Tem uma palavra chamada avivamento. Avivamento. Irmãos, na história da Bíblia, nós vimos isso acontecer em várias ocasiões na Bíblia. É claro que o grande avivamento, qual é o grande avivamento na opinião dos irmãos que está na Bíblia? Na minha opinião é um. Eu vou dar logo a minha opinião, né? Foi o avivamento do dia de Pentecostes. Eu acho que esse é imbatível, né? Que foi o derramamento do Espírito Santo a toda criatura. E hoje a gente pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo já não é mais colocado de uma maneira especial num rei, num sacerdote, num profeta, para um ofício. Mas hoje nós podemos ter a atuação do Espírito Santo em cada criatura. O avivamento, ele tem duas características. Ele pode acontecer individualmente ou ele pode acontecer coletivamente. Basta o quê? Basta, por exemplo, uma pessoa ela querer que isso aconteça na sua vida. E a gente vê aqui que esse rei Josias, ele não queria que esse avivamento que estava acontecendo ali, que estava vindo de uma dinastia de reis que estavam profanando aquilo que era santo. Eu fiz questão, irmãos, de ler tudo aquilo que Josias fez no seu reinado, para ver quanta coisa tinha no seio de Israel, no meio do povo de Israel, dentro do templo. Os irmãos observaram isso? Era estátua de Baal dentro do templo, estátua de Aserá dentro do templo. No pátio do templo, altares a Baal, prostitutos. Essas pessoas, elas eram sacerdotes que estavam ali ministrando aquele culto a Baal ou outros deuses dentro do templo. As roupas eram feitas dentro do templo. Vocês não viram que uma sala foi queimada ali? Não sei se os irmãos perceberam isso. Uma sala foi queimada porque ela era usada para a confecção de roupa dessas pessoas, desses sacerdotes. Era muita coisa. E ele sai do reino de Judá e vai para o reino do norte, destruir um altar que tinha sido construído por Jeroboão logo no início do seu ministério como rei de Israel, no reinado do reino do norte, para se cumprir uma profecia através desse homem. Então a busca por avivamento, será que hoje nós estamos motivados a isso? Uma busca por avivamento. Nós gostaríamos de ter um avivamento na nossa vida, ou gostaríamos de ter um avivamento na nossa igreja. Irmãos, quando o avivamento acontece no lugar, o poder de Deus, ele vem a reboque. Nós vamos ver maravilhas no seio da nossa igreja. Em primeiro lugar, nós vamos ver muitas conversões de pessoas que estarão entrando nessa igreja arrependidos dos seus pecados e se rendendo a Cristo como Salvador. Queremos isso para a nossa igreja? Queremos isso no seio da nossa família? Queremos isso aqui em São José, no bairro de São José? Queremos ser uma referência? Ou vamos só ser a rua da igreja? Que agora o nosso endereço aqui é Rua da Igreja. Alguns irmãos não devem estar sabendo, né? Mas agora quando a gente identifica a igreja, é a Rua da Igreja. Mas vamos ser só a igreja da rua? Não é suficiente. Deus, Ele quer uma igreja avivada. Uma das maiores campanhas que eu participei em um ano todo, ela se chamou Uma Igreja Viva, anunciando um Deus vivo.
Foi a maior campanha que eu já vi uma igreja fazer, pelo menos uma igreja que eu fui membro. Irmãos, a igreja estava viva mesmo. Todo mundo queria participar. Ninguém queria ficar de fora. Quando o pastor Isaías, ele trouxe esse tema e falou, para o ano todo, vocês estão dispostos a participar? E uma das primeiras coisas que nós temos que colocar no nosso coração é orar por alguém e converter essa pessoa através do nosso testemunho, através da palavra de Deus, do ensino da palavra. Monte a sua estratégia. Eu era garota nessa época. Vocês acreditam que eu montei uma estratégia na minha cabeça de evangelizar um rapaz, levando a revista de escola bíblica dominical, nos momentos onde a gente ia estudar para a escola? Era um coleguinha, estudava ali com aquele jovem todo dia também, antes de começarmos a estudar. A sua mãe estava na cozinha. Já contei essa experiência para alguns irmãos aqui na igreja. Sua mãe estava na cozinha. Quando ela ouviu pela primeira vez a gente estudando a palavra de Deus, antes de começarmos o nosso estudo, ela falou assim: gostei disso, de lá da cozinha. Aí eu, opa, se ela gostou, ela vai deixar eu continuar aqui junto com o meu coleguinha. E ficamos lá, estudamos durante um período de quase um ano. Quando chegou lá para outubro, esse coleguinha meu virou e falou assim: vou sair, vou morar em outro lugar, estou indo para outro estado. Olha, que baque foi para mim. Que baque. Eu querendo anunciar o evangelho, orando por ele e querendo que ele aceitasse a Cristo como Salvador. Mas aí eu estava perdendo a companhia do meu amigo e perdendo a oportunidade também de fazer, um chamado à conversão. Eu era um garoto ainda. Eles foram embora dali. E depois de muito tempo vieram visitar os parentes que ainda moravam ali onde nós morávamos. Ele fez questão de ir lá, a mãe dele lá, bater no portão lá da nossa casa. Mas antes disso, de chegar a esse momento, eu estava muito triste, muito chateado. Aí minha mãe virou e falou assim: meu filho, você fica de pé, porque você participou dessa campanha. Para mim, participar da campanha era ir até o final, até o momento daquela pessoa se entregar a Cristo como Salvador. Mas não foi o propósito de Deus que fosse dessa forma. Aí eu levantei muito sem graça, fiquei de pé, mas no meu coração estava faltando ali a conversão do meu colega. Depois de um tempo, bateu no portão lá de casa, como eu ia falando. E aí eles foram e eu, quando vi meu colega, abracei. Colega, era garoto mesmo. Eu era 12, 13 anos, uma coisa assim. E aí a mãe dele entrou junto e chegou e conversou com a minha mãe, conversou lá com os meus familiares. A gente tinha uma experiência de amizade, que surgiu ali na vizinhança. E aí a mãe dele virou para mim e falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa. Eu falei: o quê? Nós saímos daqui, nós fomos para um outro lugar e nós nos convertemos a Cristo por causa do seu estudo da escola bíblica dominical. Aí eu, pulei de alegria. Eu não sabia nem que a mãe, ela estava participando, mas aquela igreja viva, anunciando um Deus vivo, tocou no meu coração. Eu, um jovenzinho, eu pude ouvir a voz de Deus pedindo avivamento àquela igreja. E olha, foi um ano espetacular da Igreja Batista do Fonseca. Eu não me esqueço. Se alguém da Igreja do Batista do Fonseca ouvir esse culto e passou por aquele ano de uma igreja viva, anunciando Deus vivo, vai também lembrar de experiências maravilhosas naquele ano, onde nós estávamos pregando com todo fervor o Evangelho de Jesus Cristo e querendo viver um avivamento naquele tempo.
Mas esse avivamento, ele acaba se arrefecendo. Mas eu queria pegar aqui 5 coisas, mas muito rápidas, porque eu vou pontuá-las apenas, porque eu demorei na introdução, mas eu só vou pontuá-las. No versículo 1, o que nós vemos aqui? Parece que eu estou no grupo de estudos, né? Olha o que diz aqui, versículos 1 e 2. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com eles. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes quanto os mais humildes. Deus, Ele quer um avivamento apenas individual? Não, Ele quer um avivamento de todos. Esse é o propósito de Deus. Quando Ele quer trazer avivamento, quando o Espírito Santo quer trazer o avivamento a todos nós, para que ninguém fique de fora. Porque estarmos reavivados é uma experiência maravilhosa, irmãos. Por isso que eu estou contando isso para os irmãos. Por que alguém vai ficar de fora? Não pode, é para todos. Em segundo lugar, aonde ele foi buscar o avivamento em primeiro lugar? Versículo 2, a parte final. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. O verdadeiro avivamento, ele é buscado na palavra de Deus. Ele começa com a palavra, a dedicação, a meditação, o conhecimento da palavra de Deus. É nessa experiência que nós estamos baseando essa mensagem. E foi assim que aconteceu. E é assim que precisa acontecer. Não é por meio de milagres. Essa igreja aqui está realizando milagres. Isso não começa o verdadeiro avivamento dessa forma, não. Começa na palavra de Deus. Porque ela é uma base sólida. Então nós temos que, mais uma vez, voltar às origens da palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido tirada da sociedade. A palavra de Deus tem sido tirada da sociedade. A filha de Billy Graham já falou isso. Uma vez ela sendo entrevistada e foi perguntada: por que nas escolas há tanta desobediência? Por que nas escolas há tanta matança hoje em dia, de alunos matando outros alunos? Ela não pestanejou em responder. Retiraram a palavra de Deus das escolas. Não é mais ensinada. Antigamente a palavra de Deus era ensinada nas escolas. Ela era respeitada. Ela não era confrontada, como a sociedade está fazendo hoje em dia. Está confrontando a palavra, não quer, não aceita a palavra de Deus. Até os próprios membros das igrejas, quando ouvem, eu gostei da oração do nosso irmão, que ele falou: Senhor, não fale aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Não foi isso, Darlan, que você pediu? Aquilo que precisamos ouvir está aqui, sendo dito a nós. Queremos avivamento? Nos voltemos para a palavra de Deus. Em terceiro lugar, uma renovação de propósito. Isso precisa acontecer constantemente no seio da igreja. Renovação. Uma vez me perguntaram: você é pastor de uma igreja renovada ou de uma igreja tradicional? Eu não pestanejei. Uma igreja renovada. Uma igreja renovada. Pode ser tradicional naquilo que a gente busca, mas jamais pode deixar de ser uma igreja renovada.
Porque nós estamos sempre sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus e sempre renovando, não é verdade? Se formos apenas tradicional e tirarmos essa palavra do nosso vocabulário espiritual, estagnamos. E a água estagnada, ela presta? Não. Que se nós falarmos que não somos renovados, nós não somos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte é água parada? Uma fonte é água renovada. E aqui ele disse, esse rei, né, melhor dizendo, o escritor, livro de Reis, ele ficou perto da coluna real, ele, Josias, e fez com Deus o Senhor uma aliança. Fez uma aliança. Ele renovou com Deus os seus propósitos, pelo qual ele lhes obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma, e cumpririam também tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Propósito. Queremos ir em busca de um avivamento? Tenhamos o propósito com a nossa aliança, uma renovação de aliança. Uma igreja se renovando a cada dia, não querendo se parecer mais com o mundo, não, isso não. Eu quero contextualizar a igreja, porque lá no mundo faz isso, nós vamos aqui dar um jeitinho para fazer um pouquinho igual lá no mundo. Nada disso, que é do mundo, é do mundo. Eu não gosto nem de que cantor de música secular aí, que tem nomes aí que não tem nada a ver com a gente, né? Que tem sobrenomes aí e na hora de cantar os nossos hinos sagrados, os nossos cânticos sagrados, vai lá para cima do palco e começa a querer fazer aquele palco de um púlpito. Não tem nada a ver. Está misturando as coisas. Está fazendo igual a Belsazar. Vai lá, pega lá as taças de ouro lá do templo lá e vamos brindar aos nossos deuses aqui. É a mesma coisa, para mim é a mesma coisa. Eu sempre comparo. Quando eu vejo na boca dessas pessoas que vão lá pegar os nossos louvores para cantar, para dar uma de crente naquele momento ali. Continua no secular, continua vivendo a vida deles lá, mas não mistura as coisas não. E olha que tem muita gente que na hora desse momento aí está lá, um monte de crente, né? Cantando lá num show secular. Não tem nada de crente. Quer buscar um momento espiritual? Vai para o lugar certo. Vai para uma igreja onde está pregando a palavra de Deus, onde há compromisso, onde há propósito. Amém? Em quarto e último lugar, esse homem, ele estava buscando consertar tudo. E olha como ele buscou as coisas em vários lugares. Ele não esqueceu. Ele foi o grande reformador. Esse homem, ele é chamado assim. Olha, da mesma forma, a gente tem que fazer com a nossa vida. Detectou alguma coisa que não está certa na sua vida, vai lá e conserta. Deus, ele ia lá, entrar lá no templo para tirar as estátuas lá de dentro? Claro que não. Alguém tinha que fazê-lo. E era Josias. Se tivermos que tirar alguma coisa que está dentro de nós, algumas coisas, vai ter que ser Eliezer que vai ter que tirar. Deus não vai tirar não. Deus vai te conscientizar, Deus vai te dar até forças. Mas a vontade de consertar tem que vir também de você. É o arrependimento, é o desejo. E isso a gente precisa entender, que tem coisas que Deus não vai estar lutando. Vai ser nós que vamos ter que lutar para tirar da nossa vida. E nesse processo vai ser muito importante para que a gente tire essas coisas de dentro de nós. Nós vamos sair fortalecidos. Pode ter certeza disso.
Eu sei que muitos irmãos já ouviram essa história, mas essa história também é interessante. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Um jovenzinho estava vendo ali um momento final, onde uma lagarta estava já eclodindo dentro do casulo, e aquela borboleta, ela estava tentando sair, já tinha virado uma borboleta, e ali estava o casulo. E aí aquele jovenzinho, ele viu que aquela borboleta estava lutando muito com aquele casulo, ela quis ajudar. Aí aquela criança pegou um gravetinho e abriu o casulo. A borboleta saiu. Aí ela começou a movimentar as asas, mas aquela borboleta não conseguiu voar. Não conseguiu voar. E aí uma outra pessoa virou e falou assim: o que houve? Por que você arrebentou o casulo da borboleta? Não, porque eu quis ajudar ela. Eu falei: não, você atrapalhou. Você atrapalhou. Ela, naquele momento ali que ela estava lutando contra o casulo, ela estava tomando forças, as suas asas estavam se desenvolvendo, e ela é que precisava eclodir o casulo. Ela é que precisava romper o casulo. Olha, se tem um casulo, se tem alguma coisa que está para arrebentar e está difícil, continua lutando, arrebente com o seu casulo, conserte aquilo que você precisa consertar. Vai depender de você e a responsabilidade sua. A gente tem que aprender a, quando se falar de alcançar alguma coisa, a gente não ficar. Ontem eu falei isso, né? O que o pastor Aloysio perguntou: o que você tem de Deus? Por que você o segue? E aí vários irmãos falaram, e eu falei: olha, eu sigo porque eu sou dependente. Essa é a minha coisa que eu tenho na cabeça, eu sempre fui. Eu tenho receio de sair de casa sem orar. E quando eu lembro que eu não orei, às vezes Cristiano também fala assim: orou? Até me assusto de ter esquecido de orar. Eu falei: dependente. Mas olha, é porque eu me acho dependente que eu também me acho também que não preciso fazer as coisas que eu preciso fazer. A responsabilidade principal, ela não tem que ser de Deus. A responsabilidade principal precisa ser nossa. Deus não. Por que tem que ser tudo dele? Aquilo que nós precisávamos que ele fizesse, ele já fez. Não é verdade? Ele deu o seu próprio filho na cruz do Calvário para nos salvar. Já derramou o seu Espírito Santo sobre nós. Então a responsabilidade do avivamento é minha. Em último lugar, versículos 21, 22 e 23. Depois de ter acabado com toda aquela adoração, com toda aquela profanação, com todos aqueles deuses, com todos os sacerdotes pagãos, aqueles que também se paganizaram também, quando ele consertou a sua vida, aquilo de mais importante ele buscou foi a presença do Senhor em adoração. O que Jesus Cristo falou para a mulher samaritana mesmo? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não procuro a igreja. Deus está aqui no meio de nós procurar esse salão? Mas não veio mesmo. Ele veio procurar o Dirceu, ele veio procurar a Mariana, ele veio procurar a Thaís, ele veio procurar o Mozaniel, veio procurar a Lindy, veio procurar todos nós. E ele encontrou aqui adoradores querendo adorá-lo em espírito e em verdade. O crente, ele gosta de participar do momento de adoração. É claro que a vida de adoração é vida. Eu sempre ensinei isso. Mas esses momentos no qual nós nos reunimos e nós ofertamos a nossa oferta de louvor e adoração junto, irmãos, isso aqui é muito importante. Isso aqui fortalece.
Nós nunca podemos trocar isso por qualquer uma outra coisa, por um culto na internet, por até o nosso culto na internet, ficarmos em casa ao invés de estarmos aqui, né? Eu gostei da Lígia falando, muito obrigado por estar aqui, mas mesmo com tantas dores, né? E aí Deus está vendo tudo isso que está dentro de você, com a sua saúde, e Ele está aceitando com muita alegria a sua adoração, gente. Você vai sair daqui muito feliz, porque você prestou adoração àquele que merece todo o louvor e toda a glória. Irmãos, busquemos o avivamento e nós vamos ter o prazer de sempre estarmos adorando e louvando ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Eu me alonguei um pouco mais, mas o Espírito Santo precisava falar um pouco mais aos nossos corações. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos ao nosso Deus. Nossa fé está no Senhor, independente do que Ele faça em nossa vida. Ele é um Deus que merece ser adorado, porque Ele é o Eu Sou. Ele é o nosso Deus, o Deus dos deuses, o Santo, Santo, Santo. Ele não precisa nos dar nada, né? Nós precisamos adorá-lo pelo que Ele é. E esse é o cântico que nós vamos exaltar agora nesse momento. Deus é Deus. Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és.
Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração.
reaviva-nos e aviva-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.